Olá a todos. Agora as nossas sextas-feiras têm um sabor ainda mais especial, porque antes já tinham com os nossos Friday Feelings. E hoje estamos aqui para ouvir o Pedro Santos, que é o nosso segundo convidado das nossas Friday Meetups. Fiquem para ouvir. Obrigada. Olá Pedro. Olá Francisco. Tudo bem? Tudo ótimo e tu? Também. Então estamos aqui hoje porque é o segundo Friday Meetup, para o qual tu foste convidadíssimo. Sou logo o segundo. Logo a abrir. Uma questão, Pedro Frazão ou Pedro Santos? Assim, o Frazão é mais a minha veia artística. É? No mundo profissional, uso mais o Pedro Santos. Ah, é? Então eu tenho que usar o Frazão no Uxa, não? Pode ser. É mais a veia artística. Pode ser só Pedro também. Pronto, combinado. Então, Pedro, se calhar começar por quem é o Pedro, falarmos um bocadinho de ti e depois passamos às próximas questões. Quem é o Pedro? O Pedro é... O Frazão, quem é o Frazão? O Pedro é um jovem que nasceu no meio da indústria, sou filho de um industrial. E cedo comecei a trabalhar com a família, sempre ligado à indústria. Mas para além disso tenho outras paixões e tenho outros gostos e tenho outras áreas de interesse que agora começam a traduzir-se também no seu percurso e no seu trabalho. Mas a indústria é uma paixão tua ou foi algo que surgiu mesmo pela família, digamos assim? A indústria surgiu desde muito cedo, porque eu muito cedo comecei a ir para a fábrica e a conquistar as minhas coisas. Eu quis uma moto e o meu pai disse, deixa que trabalhar para ela. E então eu comecei muito cedo nos verões, não via 3 meses de férias. No verão ia para a fábrica e ajudava no armazém, aprendi a mexer nas CNCs. O meu pai fez-me passar um pouco por todas as áreas para me preparar para eu um dia perceber o que é uma fábrica e não cair lá paraquedas com um curso e começar da noite para o dia a gerir um negócio sem ter percebido o que é que está por trás de tudo isso. Portanto, a fábrica fez parte do meu crescimento enquanto teenager e ainda faz? E ainda faz. Sim, mas a origem começou muito cedo, logo aí. Portanto, era assim algo que eu sonhava. Não, aconteceu. Foi um percurso muito natural. É claro que para o meu pai, os pais que são empresários têm muitas vezes a ambição que os filhos deem continuidade ao negócio. E têm gosto por isso. E têm muito gosto por isso. Né? Isso para o meu pai era uma alegria e é uma alegria. E para nós também, para mim sempre foi um dos meus propósitos, né? Hoje está um bocado diferente, mas um dos meus propósitos, eu vou falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco, era dar continuidade e não estragar aquilo que o meu pai criou. Portanto, era no fundo deixar-me para orgulhoso, né? E isso era o que alimentava o que me deu a vontade de continuar e de querer fazer sempre mais e melhor, sempre naquela de não merecer o título do filho do patrão, que era a coisa que eu mais detestava, era que alguém me chamasse filho do patrão. E isso para mim era queria ser o Pedro. Eu fiz tudo para não merecer esse rótulo. Portanto, fiz tudo para conquistar as minhas coisas, para ganhar o respeito e o mérito das pessoas que trabalhavam com o meu pai e que criaram. Não é? Claro. O colaborador número 1 formou-se no início deste ano. Portanto, fez toda a vida com o meu pai e para mim ele foi um mestre e era muito importante eu conseguir ter o respeito dessas pessoas. Portanto, a indústria aconteceu assim e a indústria é uma coisa lindíssima porque nós fazemos produtos incríveis
E muitas vezes ninguém sabe, ninguém sabe realmente a quantidade de coisas fantásticas que se fazem em Portugal e que depois são outros países, outras empresas, outros grandes nomes que colhem os frutos, mas muitas vezes essas coisas são feitas cá. Agora a RTP tem feito uma série televisiva que mostra um bocadinho do bom que se faz aqui em Portugal. Porque não é só, Portugal não tem só Ronaldo e não tem só fado e não tem muita coisa boa. Nós somos bons. Isso. Então, e o marketing? Já, é assim, eu sou de marketing, por isso eu tinha que fazer esta questão. Então, essa foi uma boa questão que eu ponderei muito. O mais lógico para mim era ter seguido engenharia. Porque estava na indústria. Sim, tu não seguiste. Mas eu não segui engenharia. E a razão é muito simples, é que eu a engenharia tinha em casa. Portanto, eu estava na indústria e eu aprendi imenso com as pessoas, com a engenharia que tinha dentro de casa, com o meu pai e com este mestre, o Anastácio, que foi o colaborador número 1, e estarei sempre grato. E eles foram a minha escola de engenharia. Eu segui marketing porque eu achei que tinha que complementar. Nós trabalhámos muito o mercado nacional e eu falo muito bem inglês e estudei também francês e em pouco tempo pus-me a falar castelhano. O meu objetivo é, ok, vamos tornar isto numa empresa europeia. E então decidi ir para marketing porque tu podes ter o melhor produto, mas se tu não conseguires vender, ele fica dentro da empresa. E gostei muito, adorei a disciplina, ainda adoro e hoje o marketing está totalmente diferente. E já naquela altura era diferente porque eu estava muito focado no business to business e aquilo que nos ensinavam na universidade era business to consumer. E eu, todos os trabalhos que fiz sempre na perspectiva industrial de marketing e tive sempre excelentes notas porque fugia daquilo que toda a gente andava a fazer. E adorei o curso e mais tarde fiz um MBA na área da gestão. É verdade. E porque eu queria estar preparado para gerir uma empresa industrial, mas amanhã se fosse uma empresa de pronto a vestir ou uma cadeia de hotéis, quer dizer, e a gestão dá essa amplitude, não estás tão focada numa área só. Se eu tivesse ido para a engenharia, provavelmente era um sujeito fantástico a desenvolver produtos, mas se calhar tinhas um gap estava um pouquinho mais limitado naquilo que seria a abrangência que eu pretendia alcançar. Foi por isso que eu fui para essas áreas e não estou nada arrependido. E enquanto à parte da engenharia, eu estou perfeitamente à vontade porque eu vou para qualquer país da Europa e discuto um projeto com engenheiros e não me falta a parte técnica, porque eu tive-a em casa, eu tive-a na fábrica onde aprendi a trabalhar com o meu pai e com a equipa que lá estava, sabe, o meu pai. E agora, estávamos a falar que Portugal tinha muitas coisas boas, mas a Aveiro também tem, não é? Nós sabemos que sim. E então gostava que falasses um bocadinho das associações das quais és sócio fundador. É verdade, eu sempre acreditei muito em trabalhar em rede e trabalhar cooperando tenho uma relação extremamente saudável com praticamente todos os meus concorrentes. E trabalhei em vários projetos, trabalhei com eles porque eu sentia que se eu sozinho não conseguia fazer um determinado projeto. Então chamava colegas e olha, tenho isto, eu sozinho não consigo fazer, mas se nos juntarmos dois ou três, nós apanhamos este bolo e conseguimos fazer isto. E isso aconteceu por variedíssimas vezes. Eu cheguei
a trazer clientes da Suécia, e ele dizia-me, o cliente dizia-me, eu não vou a Aveiro ou a Portugal para ter um fornecedor. Eu para trabalhar com Portugal tenho que ter Tem que compensar. Eu tenho que ter uma rede de fornecedores ali. E eu assim, ok, então vejo a Aveiro, eu mostro-te a minha casa e digo-te mais 2 ou 3 casas onde eu sei que tu vais ser bem tratado. E isso funcionou, e esse cliente veio para Portugal e os projetos fizeram-se. Portanto, eu sempre acreditei muito em tentar fazer parcerias e trabalhar em rede. A Geysertec nasce um bocadinho disso, também a ABAC com um prisma um bocadinho diferente, e eu já explico. Mas a Geysertec trata de tentar complementar as empresas. Nós somos um país pequeno em dimensão, mas aqui faz tudo. E eu sou muito bom numa área, que é na área da metalomecânica, mas de eletrónica não percebo nada. E então a ideia era congregar várias empresas com domínios e competências distintas, de forma a que a gente conseguisse, em conjunto, acrescentar valor. E essa foi a ideia por trás da Geysertec. A ABAC tem muito a ver com o movimento dos Business Angels e com o crescimento dos Business Angels e tem muito a ver com uma viagem que eu fiz com o vosso mentor, com o Sandro, onde fomos fazer pitches das nossas empresas a Barcelona e bebemos um bocadinho desse meio, desse envolvimento, e nós dissemos, temos que fazer uma coisa destas na nossa terra. Até porque depois haviam aí as ferramentas, havia aí os apoios do Estado, quer dizer, e nós criámos efetivamente a ABAC, a Associação dos Business Angels de Aveiro. E tivemos assim uma mesa como esta a dizer o que é isto, qual é o propósito, como é que vamos fazer isto, e foi muito interessante. Hoje já ambas as associações já seguem um caminho com outras pessoas, mas fazer parte desse início foi muito interessante, porque sentimos que estamos a fazer algo de útil, algo que pode servir-nos a nós, mas também pode servir à comunidade. Sem dúvida. Pedro, estamos quase agora. Estás nervoso para a Friday Meetup? Vai correr bem. E só numa última palavra e para terminar, porque depois vamos ter também o privilégio de te ouvir mais um bocadinho, uma palavra que defina o Pedro Santos e o Pedro Frazão, porque já percebemos que há aqui 2 vertentes. Então, quer dizer, é fácil. O Pedro Santos é muito racional e o Pedro Frazão é muito mais emotivo. É a razão, o coração, e é um bocadinho. E guias-te mais porquê? Pela razão ou pela emoção? O coração é que manda, mas dificilmente tomas uma decisão. Eu gosto de ponderar, mas nós quando decidimos ir ou quando partimos para um projeto, é qualquer coisa que a gente sente que vai dar certo, a gente sente que há uma oportunidade, é o tal feeling que às vezes se fala, né? É o cheiro, é qualquer coisa, e isso, muitas vezes a gente não consegue explicar isso, não é? Agora, a gente também não pode se lançar a tudo assim de cabeça, né? E aí a parte racional vem e a gente tem que se preparar para as coisas, porque senão muitas vezes dá pode dar asneira. Mas sim, go for it, vamos daqui a bocadinho ouvir. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. E até já. Francisco, até Obrigada. Já.